Olá, colegas, sou Ângelo Freire e hoje eu tenho um prazer de explicar para vocês a respeito de um caso clínico envolvendo o incisivo central com raiz curta, onde eu fiz de uma forma muito precisa o tratamento com a confecção de um plug com os materiais biocerâmicos. Então vocês vão entender por que utilizar o plug, quando utilizar e de que forma utilizar. É um assunto que merece bastante consideração e bastante atenção, porque muitos dentes envolvidos, num tratamento endodôntico deve ser tratado dessa forma. Às vezes não é só aqueles dentes com risogênias incompletas, não. É necessário entender que a questão fisiológica é fundamental para que ele possa favorecer a biologia. Mas antes de falar sobre o caso clínico, eu quero fazer um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações, você vai receber semanalmente os nossos vídeos. Acesse o nosso site do Imagine para que vocês possam ter conhecimento dos diversos cursos que nós temos aqui envolvendo a endodontia clínica e a endodontia cirúrgica, sempre associando as ferramentas tecnológicas com a microscopia, envolvendo aí novos conceitos, técnicas bastante modificadas, manobras especiais, fazendo com que o seu tratamento seja mais efetivo e mais rápido. Não rápido pela pressa, mas pela eficiência da técnica. Acesse também os nossos cursos online e vocês vão ficar muito felizes, porque existem muitas explicações através de vídeos, que é bastante dinâmico, é muito interessante. Colegas, é importante nesse momento nós entendermos como funciona o plug, qual o objetivo do plug, como confeccionar o plug, de que forma nós vamos condensar. Primeiramente nós temos que selar essa parte apical, dando condições do dente receber um pino. Então tem que ter aí 3, 4 milímetros, às vezes 5 milímetros. Nesse caso aí eu vou fazer um plug de 4 milímetros. Mas o importante é a condensação. Então se nós condensarmos de uma forma precisa, esse plug ele vai tomar presa, ele vai exercer o seu papel de bioatividade de uma forma bastante tranquila. Evidentemente que eu fiz a ampliação do forame, eu fiz questão de selar o forame, passar um pouquinho para que os biocerâmicos selassem aquele forame, as paredes ficaram limpas e lisas, tá? E aí damos continuidade ao nosso tratamento. Siga! Imagem clínica desse elemento 21, uma coroa de porcelana mais fixado com um pino provisório que foi colocado. Vibrei um pouquinho com o ultrassom e agora estou deslocando essa coroa. Observe que é um pino desajustado, ele não estava em concordância com o diâmetro do canal. Foi colocado um clips aí. É um pino que pode, de qualquer forma, vir a fraturar o dente. Em princípio, eu faço uma avaliação de toda essa região, existe uma pequena fístula naquele local apical, faço inicialmente uma anestesia com muita tranquilidade, eu puxo o lábio para que o paciente não sinta dor durante a agulhada, complemento depois a anestesia, eu estou fazendo ali aquela palpação, sentindo o volume apical, em seguida eu vou complementar aqui com a anestesia. Essa anestesia é feita de uma forma tranquila, o paciente não pode sentir dor em nenhum momento. Em seguida eu vou fazer agora o isolamento à distância, apoiando nos dentes adjacentes, e em seguida eu vou jogar um ar e aspirar para que não fique esse tecido úmido. Então esse local tem que estar bastante seco. Estou colocando aqui agora uma barreira gengival e vou fotopolimerizar para promover um isolamento total, isolamento absoluto. Então agora polimerizo com o valo, eu uso esse equipamento porque é bastante rápido. Eu vou agora fazer a desinfecção cervical. Observe que tem as paredes axiais contaminadas, o interior do canal bastante contaminado, com resto de cimento. Eu estou entrando aqui com a ponta E7 da Health. Eu estou fazendo toda a desinfecção de cervical para apical. É dessa forma que nós ensinamos aqui nos nossos cursos. O tratamento é sempre feito, em todas as situações, de cervical para apical. Nós não podemos conduzir micro-organismos por terça apical e nem além do forame. Então começa a observar a dificuldade que o colega
que tentou tratar anteriormente não conseguiu, porque existe o quê? Cone, existe ali resina naquele terço médio. Ele não conseguiu fazer o retratamento do canal e encaminhou para que eu pudesse fazer de uma forma mais precisa com a tecnologia associada ao microscópio. Então eu estou colocando aqui mais endogel, eu estou penetrando aqui com ultrassom, 20% de potência para evitar desgaste de tecido. Esse retratamento eu fiz apenas com ultrassom. Eu não utilizei em nenhum momento limas rotatórias nem reciprocantes. Foi tudo feito com ultrassom. O canal estava muito ampliado, não tinha limas que pudesse tratar essa região. O ideal aí é ultrassom. Em muitos casos eu retrato o canal apenas com inserto de ultrassom. Claro que você tem que ter uma variedade bastante diversificada. Então estou removendo ainda ali a gutta-percha e vamos observar que todo o processo de remoção de gutta-percha é intercalado com a associação do endogel e soro fisiológico. Nós vamos remover todo aquele material. Então faço uma aspiração e nós entendemos ainda, através do nosso visual aqui com a microscopia, que ainda existe resina. Observe que com a Clearsonic eu estou removendo toda aquela resina no terço médio para apical. Então aí já é uma vibração de 10%, com muito cuidado. Depois, é a seco para que eu possa enxergar, depois eu coloco de novo endogel, depois soro fisiológico, depois endogel, e observe que o terço apical já no forame ali, ó, ainda existe resto de cimento, ainda existe materiais contaminados, nós não podemos deixar. Posiciono o ultrassom no local certo e vamos começar a remover todos aqueles remanescentes contaminados, todos aqueles resíduos de cone, dentina contaminada, ainda restos de resina. Não sei como essa resina foi colocada lá, talvez durante a fixação do pino anterior. Trabalho com muita precisão com a microscopia. Observe que as paredes elas são bem visuais, temos condições de enxergar. Entro de novo com ultrassom. Então eu acelero aqui um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo. Então faço sempre o tratamento seco e depois com irrigação. Observe que já começamos a entender que as paredes estão ficando bem limpas. A partir daí eu vou cuidar de fazer a ampliação do forame. 10%, um pouco passando do forame com ultrassom. Pode ser assim, mas isso é contraindicado. Bom, clinicamente é o que nós precisamos fazer. Então aqui já promovi o sangramento, já ampliei o forame, temos condições de secar aquela região para depois nós colocarmos o MTA, que é o que nós vamos fazer nesse momento. Eu coloco ele ainda um pouco fluido, tá? Para que ele possa aderir nas paredes, porque a água é um agregador, né? de substâncias, ele é um agregador de partículas. Então, com um cone de papel, eu vou condensando esse MTA, tirando o excesso da água destilada, né? Então, coloco um pouco mais, condenso sempre com cone de papel. O cone de papel tira o excesso de umidade e deixa o cimento bastante denso, bastante compacto. Então vou condensando e vocês vão ver que a imagem é maravilhosa. As paredes vão ficar limpas, lisas e pronto para receber o pino. A partir daí eu coloco um pouco do endogel, selo e encaminho para o colega. Essa imagem inicial, em seguida vocês vão ver o plug feito com o selamento cervical e a fixação da coroa apoiando nos dentes vizinhos. A partir daí o protesista dá continuidade. Então, como vocês puderam ver, existem dentes, tá? Muitos dentes, não são poucos, que não há necessidade de você colocar o cimento convencional e a gutta-percha. As raízes mais curtas, eu estou obturando com MTA. Eu estou, na verdade, fazendo os plugs, né? Porque são dentes que vão receber pinos. Então, você tem que ter uma dimensão. Você tem que ter um comprimento do pino ideal para que haja a sua estrutura física seja em conformidade com a fisiologia. Isso é fundamental. Então, quando você faz um pino muito curto, isso aí é um problema. Nós temos que ter, principalmente em dentes sem férula, 2/3 da raiz com o pino. Esse pequeno terço apical será feito através de um plug. Vamos obturar com um plug. E não com gutta-percha, cone, fazer aquela melança toda no interior do canal. E não é só isso, porque a condição que vai ter é muito pequena. É preferível fazer o plug. Raízes curtas que vai receber pino,
plug, é o plug de MTA, plug de biocerâmico, né? Então eu espero que vocês tenham apreciado. Eu devolvi o dente para o colega porque ele preferiu colocar o pino dentro de toda a sua estética, de toda a sua linha de trabalho, de harmonia com o arco. Então eu devolvi o dente da melhor forma possível, transcorreu tudo dentro da normalidade. Espero que vocês tenham apreciado. Clica no sininho, ative as notificações, acesse o nosso site também, clica lá nos cursos online. Sejam felizes e até quinta-feira que vem com a grande alegria. Tchau!